Eu tava pensando, eu preciso me mexer, eu preciso dar uma procurada em um esporte para fazer. O que será que é indicado para mim? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia? E você gosta de filmes de esporte? E se a gente juntasse tudo isso ainda com uma história real de superação que parece ser tão maluca que você diria que não é possível ser verdade? Não está entendendo nada? Está duvidando? Pois hoje a gente vai falar de uma equipe olímpica que superou todas as expectativas que qualquer um daria para ela antes de tudo acontecer. Confere aqui comigo. Jamaica abaixo de zero. Cool Runnings, filme de 1993, dirigido por John Turturtaub, protagonizado por Leon Robinson e John Candy. O filme conta a história de The Reese, um jamaicano que vislumbra seguir a carreira no atletismo como seu pai e é o favorito para liderar a equipe do seu país nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, em 1988. Mas durante a prova qualificatória, que resultaria nos 4 nomes definidos para as Olimpíadas, o seu favoritismo vai por água abaixo quando um dos competidores tropeça na prova, derrubando ele e outros 2 corredores, sendo The Reese, assim como os demais, eliminado. Inconformado, ele tenta pressionar o chefe do Comitê Olímpico jamaicano, pedindo algo como uma segunda chance, mas o resultado já está decretado. Os 4 primeiros irão para Seul e The Reese vê seu sonho de ser atleta olímpico adiado em 4 anos. Mas ele tem uma ideia que pode encurtar este prazo. The Reese vê um quadro de seu pai com um amigo estrangeiro, um cara dos Estados Unidos, e expande a história da relação entre eles conversando com o chefe da delegação jamaicana. O gringo na foto é Irv Blitzer, 2 vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos, só que em esportes de inverno. Irv vive na Jamaica e se aproximou do pai de The Reese porque tentou convencê-lo a investir carreira no bobsled, traduzido para nós como uma corrida de trenó. Este é um esporte onde Irv se consagrou internacionalmente, na qual 4 competidores largam de um ponto alto e precisam embarcar no tal trenó, descendo em meio a uma série de curvas em alta velocidade. Irv acreditava que o potencial de grande explosão que os jamaicanos têm, que tanto lhes dá destaque nas provas de atletismo de curta distância, como o mais contemporâneo deles, Usain Bolt, seria excelente para este esporte e uma eventual largada de grande destaque. Mas aí esbarramos em um pequeno detalhe. O trenó desce por uma pista de gelo, enquanto na Jamaica, localizada em área tropical na região do Caribe, na América Central, nunca viu um floco de neve tocar o chão. The Reese está determinado em se tornar um atleta olímpico e vai atrás do tal Irv, se apresentando como filho do homem que décadas atrás ele mesmo tentou iniciar no esporte. E após uma sequência de negativas à sua proposta, Irv acaba aceitando. Este ano também terão os Jogos Olímpicos de Inverno em Calgary, no Canadá. E com o recrutamento de seu amigo Sanka, um experiente corredor amador de uma prova local que se parece com um carrinho de rolemã, e mais Junior e Yu, estes 2 já recrutados por falta de opção, já que não houveram mais interessados, vai ser montada a primeira equipe de bobsled jamaicano. A lista de desafios começa a ser rascunhada e precisará passo a passo ser cumprida. Irv irá ensiná-los técnicas do esporte,
com um trenó de bobsled improvisado descendo as colinas empoeiradas da Jamaica. É preciso conseguir dinheiro para financiar os gastos da viagem, já que o Comitê Olímpico Jamaicano acha a ideia um absurdo e não irá financiar a ida dos atletas para a Olimpíada de Inverno, inclusive porque isso seria a exposição vergonhosa através de um resultado vexatório. Chegando em Calgary, eles precisarão participar da última prova classificatória para dias antes dos Jogos Olímpicos conseguir a vaga para o torneio oficialmente. E vencer os próprios limites, superando uma série de barreiras impostas pelo total desconhecimento do esporte e as adversidades encontradas com um clima que em nada lembra as altas temperaturas caribenhas. A ideia de que um grupo de atletas jamaicanos, vindos de um país de clima tropical, jamais poderiam competir em um esporte de neve, nada mais é do que um exemplar do chamado determinismo geográfico. Este é o nome de uma teoria que, por mais que comece a ser grafada com este nome apenas no século XIX, é consenso que, na verdade, vigora desde a antiguidade entre muitos pensadores de diversos ramos da ciência. O conceito afirma que os seres humanos são influenciados pelo meio, pelo ambiente de vivência, criando, portanto, uma série de comportamentos, habilidades e limitações a partir da correlação entre o agente vivo e o meio ambiente. No filme, por exemplo, a ideia se aplica pela nossa incredulidade por imaginar que pessoas que nunca sequer conviveram com o frio poderiam ser atletas em esportes de neve. O grande nome da geografia que elaborou esta teoria é o alemão Friedrich Hatzel, no século XIX, um dos fundadores da chamada geografia moderna, com destaque para a sua obra chamada Antropogeografia. Mas é importante destacar que ele nunca utilizou o termo determinismo geográfico em sua obra. Este é um conceito elaborado posteriormente, mas que condizem exatamente com as suas premissas. Os seres humanos têm diretamente seu comportamento moldado a partir do local onde vive. Esta ideia já era usada, por exemplo, no período colonial, quando os europeus justificavam a menor aptidão ao trabalho pesado dos grupos indígenas no continente americano por causa do calor intenso que induzia o nosso comportamento à preguiça, à indisposição ao trabalho. Ou ainda que pessoas que vivem em regiões polares são pouco emotivas, mais racionais, já que o frio intenso indispõe nossa veia mais carinhosa, mais amorosa. Caso você esteja se sentindo atraído pela ideia, deixo claro que o determinismo geográfico é considerado hoje uma grande bobagem. Não é negar que o meio onde vivemos possa influenciar os nossos comportamentos, mas influenciar é uma palavra com um significado diferente de determinar. O determinismo designa uma ideia de limitação, portanto, na qual todas as pessoas que nascem na Jamaica, por exemplo, estão fadadas a não se acostumar com o frio. Óbvio que o desconhecimento do pisar num terreno coberto com neve ou saber se postar em baixas temperaturas são empecilhos, sim, mas não quer dizer que isso realmente impeça a possibilidade de uma eventual adaptação. Na verdade, o determinismo geográfico foi um mecanismo científico para se justificar o discurso de superioridade europeia ao longo da história da colonização. Era uma forma de se tornar óbvia a missão civilizatória que os povos europeus tinham sobre outros povos do globo, dotados de selvageria, naturalmente explicada pela condição comportamental que se determinou a eles, pelos locais de origem, seja a América ou os outros continentes posteriormente colonizados. A ideia determinista ignora o potencial do agente humano, seja pelas suas características culturais ou pessoais de se adaptar e superação de obstáculos,
como também de evolução tecnológica, que foi reduzindo com o passar do tempo as limitações de certos empecilhos. A história do filme é baseada num evento real, apesar dos personagens serem fictícios. Apesar de nunca ter ganho uma medalha em Jogos Olímpicos de Inverno, desde 1988 a Jamaica marca constante presença neste esporte no evento e inspirou inclusive o Brasil, que desde 1992 também marca presença nesta competição, inclusive em outros esportes além da descida de trenó. O medalhista olímpico nas Olimpíadas de Verão, na prova de revezamento do atletismo, Claudinei Quirino, chegou a integrar a equipe brasileira da descida de trenó, ou bobsled, assim como retratado no filme, e foi convidado justamente pela mesma ideia de se aproveitar a explosão no arranque para impulsionar o trenó na descida. O resultado da equipe brasileira não foi bom. E aí, você conhecia este filme já? Você conhecia a história dos Jogos Olímpicos de Inverno? Aqui no Brasil, justamente pela nossa baixa prática desse tipo de esporte aqui, algo muito restritivo a pouco público, é uma modalidade de evento esportivo que é pouco difundida por aqui. Mas, coloque aí na internet, você vai ver que é um evento que tem uma variedade de esportes tão grande quanto os Jogos Olímpicos de Verão. Já se inscreveu no canal? Deixe seus comentários aqui embaixo. Gostou do vídeo? Clique aqui no curtir, deixe seu joinha e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!